Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. Mas assim, outra pergunta que me surgiu agora, antes de continuar o argumento, é tipo assim, a comida, o teto, todas essas coisas que a gente está em busca para a classe trabalhadora, por exemplo, não é graças ao capitalismo que existe? Não, é graças ao trabalho. É graças ao trabalho, porque as pessoas já viviam, já comiam, já moravam antes de existir o capitalismo. Isso só é produzido a partir da relação da humanidade com esse processo de formação do trabalho. Mas esse acesso quase que ilimitado à comida que hoje boa parte das pessoas tem não se dá graças ao capitalismo. Eu sei que muita gente ainda está passando muita fome, mas assim, eu não sei se esse dado é certo, mas eu tô lendo aquele livro Homo Deus, do cara do Sapiens lá. O Yuval Harari? É. Não, é ruim. Nossa, é ruim. Mas, então me diz se esse argumento está errado dele, que a desigualdade ela ainda existe, mas se a gente comparar com o passado humano, ela está diminuindo. A gente está melhor hoje do que a gente estava, só que ele fala que isso é graças ao capitalismo. Então, mais ou menos, né? Porque é aquele negócio, não é por causa do capitalismo, mas é por causa do desenvolvimento das forças produtivas, que é um negócio um pouco diferente. Inclusive o Marx, ele vai falar, ele não era um entusiasta do capitalismo, né? Ele não achava o capitalismo maneiro, mas ele reconhece que o processo de desenvolvimento do capitalismo no século XVIII e XIX vai ser importante justamente para que a humanidade trabalhe menos, para que a gente possa ter mais produtividade feito por máquinas, feito por objetos, por qualquer coisa que vão dar mais tempo livre para a pessoa fazer o que ela quiser, né? Sei lá, tocar um instrumento, jardinagem, sabe? Essa vocação, né? Já tinha essa uma vocação, coisa que você fala, porra, acho da hora, né? Sei lá, andar de skate na orla da praia igual o Charlie Brown, sei lá, uma coisa assim. Só que o que acaba acontecendo é que o desenvolvimento dessas tecnologias, ele tá muito associado à ideia de que essas tecnologias não devem servir à humanidade, elas devem servir para gerar lucro para as pessoas que vão sobreviver em cima do trabalho alheio. Então, por exemplo, né, você falou, a gente tem uma grande oferta de alimentos, de produção alimentícia. As pessoas conseguem comprar? Mas aí que tá comparado a como a humanidade era antes, tudo bem. Tá muito melhor. E não quer dizer que tá bom. Não quer dizer. Então, eu acho que esse é o ponto central, né? Porque os liberais adoram falar, por exemplo, não, o agronegócio no Brasil é um negócio muito maneiro, muito legal. Só que tem várias questões que não são ditas no meio desse papo, né? Que, por exemplo, o agronegócio, e quando a gente se refere a agronegócio, a gente não está falando do pequeno produtor, né? A gente não está falando do cara que tem a fazenda que faz batata, alface e repolho, a gente não está falando disso. A gente está falando do cara que expande a fronteira agrícola no estado do Mato Grosso, que invade a Amazônia, que faz queimada ilegal, que está sendo investigado por tráfico internacional de madeira para poder expandir campo de soja, campo de criação de gado, para exportar para o estrangeiro. O Brasil é o maior exportador, eu não sei qual desses ele é o maior, mas ele é um exportador gigantesco de carne de boi, carne de porco, carne de frango, soja, milho e tem 33 milhões de brasileiros passando fome. Tipo, tem uma coisa que não fecha nessa conta, tá ligado? Por que não fecha? Porque se a gente pensar, né, o Brasil tem condições climáticas para desenvolver quase todas as culturas que existem no mundo, né? Talvez com exceção de trigo, alguns grãos assim, né, que são mais de inverno, mas tem todas essas condições, a gente tem essa possibilidade, a gente tem acesso a maquinário que pode permitir essa colheita, esse plantio mais acelerado, a gente tem o desenvolvimento, sei lá, né, de biogenética que pode ajudar a gente a melhorar o desenvolvimento das plantações, tal, né? Isso tem desde a pré-história, né? Isso não é uma criação do capitalismo, os homens primitivos já selecionavam sementes, eles entendiam quais sementes eram mais suscetíveis a gerar frutos e quais não eram, né? Só que a gente tem todas essas etapas, todos esses itens, todos esses elementos, e as pessoas continuam passando fome. Isso é porque o cara, ao invés de pensar na comida como algo para a humanidade, ele pensa para ganhar lucro. Isso, porque ele faz parte de um conjunto de pessoas que compõem a classe dominante brasileira. Historicamente falando, por isso que o Marx e o Engels vão falar que a história é movida pela luta de classes. Por quê? Porque a galera que domina hoje o Brasil, Petri, que tem as terras, que tem tudo, são famílias que existem há 100, 200, 400 anos. Então é a formação mesmo de dinastias, sabe? E isso não é uma exclusividade do Brasil. Isso existe há centenas de anos, há séculos. E é todo um sistema baseado em dominação que
Eventualmente, essas famílias trocam, né, de lugar, a gente tem a ascensão de uma, a decadência de outra, mas é sempre o mesmo círculo de pessoas. O exemplo que isso fica claro é quando a gente analisa, por exemplo, as árvores genealógicas das famílias reais do século XIX. Durante a Primeira Guerra Mundial, o rei da Inglaterra era primo do Guilherme II, rei da Alemanha, que era primo... Aliás, perdão, o Guilherme II da Alemanha era primo... era sobrinho, neto da Rainha Vitória, alguma coisa assim, e era primo do Nicolau II, que era imperador da Rússia. Então são 3 lugares que têm linha de parentesco. A gente tem muitos casos de filhos da nobreza que têm hemofilia, e a hemofilia é uma doença que é transmitida através de um gene recessivo, de um gene X recessivo. Eu acho que é isso, eu não lembro de genética da escola, mas eu lembro que era quando tinha pouca variabilidade genética e se manifestava em homens. Porque o homem tem XY, então o que isso significa? Que essas pessoas estão cruzando, né, entre si, estão casando entre si para manter propriedade. O casamento foi criado para isso. Para que as pessoas pudessem dar para as pessoas darem as heranças posteriormente, assim. E isso, hoje, obviamente, não tem mais reis e famílias imperiais, mas isso tem consequência hoje. É não oficial, né? Não, assim, no Brasil, não oficial, ainda bem, mas a gente tem na Inglaterra, tem na Holanda, tem na Espanha. Ah, sim, mas eu digo assim, o que isso causa como consequência hoje no Brasil, por exemplo, essas pessoas que são as poderosas, elas são descendentes dessas linhas ainda, dessas famílias. Algumas sim, outras não, né? A gente tem novas famílias que ascendem nesse processo, mas a gente tem uma continuidade histórica nesse sentido. Então, para que uma pessoa tenha... uma ilha em Angra dos Reis, para que ela tenha tudo isso, significa que alguém não tem nada, né? E aí muita gente fala, não, é possível você sempre gerar uma sociedade que nunca vai produzir, que dá para todo mundo ficar rico. Isso não faz o menor sentido, assim, porque para alguém ficar rico, a não ser que você consiga distribuir toda essa margem de lucratividade para os seus funcionários, e aí os capitalistas não querem isso, né? Porque significaria que eles teriam que abrir mão dos seus ganhos. Não tem como você não ter uma sociedade que não exista pobreza quando existe riqueza. Tá ligado? Necessariamente, se tiver alguém rico, vai ter alguém pobre. Necessariamente. Eu não consigo ver a ligação. A contraposição é porque fazer o seguinte, né? Para que um cara tenha... Vou dar um exemplo então prático, tá? Imaginar o seguinte. Como é que as terras brasileiras foram distribuídas? Através do sistema de capitanias hereditárias, certo? Depois que as capitanias hereditárias foram extintas em 1763, o Brasil ele vai ter uma legislação meio estranha para terras até o primeiro reinado. Não vai ter exatamente uma coisa muito declarada, não existe uma dúvida em relação a isso. Em 1850, quando acontece o processo de encerramento do tráfico interatlântico de escravos, mais a manutenção do tráfico interno no Brasil de escravos, é aprovada 2 semanas depois uma lei chamada Lei de Terras. A Lei de Terras vai dizer o seguinte, que só poderia ter propriedade privada da terra no Brasil se você tivesse a escritura daquela terra. E como esse sistema de distribuição de terra ficou confuso, ficou sem uma legislação, uma jurisdição para ser seguida, o que acontece é que tinham camponeses nas terras e eles viviam lá e eles não tinham o papel, né? Que falava, você é dono dessa terra. Porque para pensar, bicho, tem um papel escrito, você é dono disso. Isso é baseado... Como é que uma pessoa... Não vai ser criado um campo de força que vai impedir que o camponês entre. Por que ele não entra? Porque ele pode ser morto. O Marx tem só para... É isso, né? O raciocínio vai divagando assim, mas a Lei de Terras vai dizer o seguinte, que só pode ser proprietário quem apresentar a escritura que só pode ser obtida mediante compra. Só que quem tem dinheiro para comprar terra no Brasil em 1850? Quem? Só barão. Só gente que já tem grana, né? A não ser que o camponês encontre um pote de ouro enterrado em algum lugar, ele não vai ter como gerar esse montante para que ele tenha acesso a essa terra. Ah, mas ele pode pegar um empréstimo no banco. Alguém que está ouvindo já tentou pegar um empréstimo no banco? É uma merda, você não consegue pegar um empréstimo nesse calibre, entendeu? Então existe um modelo de sociedade que reproduz a reprodução dessa desigualdade, da criação de uma pobreza social para o enriquecimento de poucas pessoas. Porque aí o cara, o camponês está lá na terra dele, aí chega um oficial, né, do Estado, porque isso é uma outra coisa. Estado e capitalismo, mãozinhas dadas eternamente. Não existiria capitalismo sem Estado. Não existiria. Aí chega as forças oficiais de violência do Estado, o exército, a polícia e até os eventuais jagunços, né, do latifundiário que comprou aquela terra e fala, camponês, bora.
Pode sair. Ah, mas eu tô aqui a minha vida inteira. Imagina, né? O cara fica sentado e vai pra onde? Ele vai fazer o quê? Ele não tem mais acesso à subsistência. Ele vai ser obrigado a ir pra um lugar e ele não tem como comprar comida, né? Porque a comida também é uma mercadoria. Então ele precisa de dinheiro. Pra onde que ele vai? Ele vai pra cidade, que é onde tem uma maior oferta de trabalho, muitas vezes trabalhos não qualificados, em que ele pode ser inserido e tal. E aí o negócio, ele precisa de dinheiro, certo? Pra poder viver, pra poder comprar, pra poder morar. Ele vai descobrir isso do pior jeito possível. Só que aí, o único emprego que ele vai ter acesso, que contratam ele, é um emprego de merda. É um emprego que ele vai ganhar 1 shilling por mês, sabe? Que é uma quantia ridícula, né? Na Inglaterra, que ele vai trabalhar 12, 14, 16 horas por dia. Aí ele fala, não, isso é desumano, eu não quero. Não quer? Então pode morrer de fome. Uhum. E é isso que acontece, né? Mas a gente tá falando de algo muito específico sobre terras e camponeses e tal. Eu fico pensando nesse cálculo do pra alguém estar rico tem que ter alguém pobre. Na modernidade hoje, se a gente pegar tipo o Steve Jobs, não existia aqueles milhões que ele criou. Aquilo lá simplesmente não existia. Quando ele teve aquela ideia, juntou um pessoal para trabalhar com ele e ele criou aqueles bilhões que ele ganhou. Não existia antes. Não, então, como é que um cara vai ter o direito a esses bilhões se esses bilhões não existiam, se não fosse ele, tá entendendo? Acho que entendi. Tipo, e aí quando ele ficou bilionário... É que o que produziu a riqueza não foi o Steve Jobs. O Steve Jobs não fabricou um iPhone. Sim, foram os trabalhadores. E aí que tá o problema, porque a lógica do capitalismo é o trabalhador ele vai trabalhar nesse objeto e aí esse objeto vai ser vendido por um determinado valor. Massa? Então vamos supor aí que, sei lá, um iPhone custe, sei lá, R$1.000 para ser produzido e ele vai ser vendido por R$2.000. Então já tem uma margem de lucro, 100%, né, do que tem aí, mas tem uma outra questão, que é o seguinte, esse trabalhador ganha R$100 por mês para fabricar esse iPhone. Só que se você fizer a conta, né, de horas dividida por dias, do valor do iPhone dividido pelas horas que ele trabalha, se ele trabalhar X horas, ele já tem os R$100. Então vamos supor que se ele trabalhar 15 horas, se fizer a conta, ele vai ter esse valor, esse montante. Para onde vão os outros 900? Do valor do iPhone. Para onde vão? Eles vão para alguém, né? A gente pode até falar, essa conta vai para pagar armazém, sabe? Conta de luz, aluguel do lugar, máquinas, manutenção. Assim. Não, é isso. Só que quando a gente pega para analisar essa margem, a margem continua sendo muito alta. Ela continua sendo altíssima. Para onde que vai esse restante? A gente está falando de um exemplo hipotético, né? Mas a gente pode pegar, por exemplo, sei lá, né? Pegar o exemplo... Pode falar a marca aqui? Claro. Exemplo da Uber, por exemplo. A Uber pega limpo, acho que é de 20% a 30% do que os motoristas fazem de grana. Limpo. Não faz, sem fazer nada. Ah, mas oferece a plataforma, oferece aquela possibilidade e tal. Não é que ela oferece, né? Ela precisa do motorista. Esse é outro mito, que é o empregador que dá o emprego. O Steve Jobs não deu o emprego para ninguém. Ele precisava de trabalhadores para produzir. Senão não teria iPhone. Não existiria, certo? O Steve Jobs não teria como criar uma cadeia de produção para isso. Então, esse desenvolvimento desse modelo econômico visa justamente essa perspectiva de que o trabalhador vai receber uma ínfima parte daquilo que ele está produzindo. Porque todas as outras horas... Então vamos supor que o cara trabalha, sei lá, 100 horas por mês. Eu estou falando números arredondados para facilitar a conta. E aí, depois das 15 horas que ele trabalhou, ele já tem o valor do salário dele. Para onde vão as outras 85 horas que ele trabalhou? Que ele trabalhou. Para onde vão? Elas vão para o bolso de quem vai ganhar dinheiro vendendo o iPhone. É isso que vai acontecer. E vamos supor, né? Vai pagar conta, vai isso, vai aquilo, tal. Mas essas empresas todas têm isenção fiscal do Estado. Não tem? Tem políticas de... de subsídio. Tem também. Então, para onde que está indo esse dinheiro? Está indo para o bolso de meia dúzia de pessoas. Está indo para o bolso de quem é acionista majoritário, né? E o jovem que acha que vai ficar rico de day trade, né? Fazendo curso daqui, curso dali... Você não tem um aporte financeiro... E assim, e eu tô falando isso porque eu já tentei fazer isso. Day trade? Sim, tentei. Isso não é um negócio... Não, é difícil. Mas é um negócio que você percebe que é muito risco, só que você só ganha dinheiro se você tem muito dinheiro para dar de aporte inicial.
Nada, o day trade é isso mesmo, né? Então, é jogo pra gente grande. Então, mas o investimento a longo prazo... não, eu acho que é importante a gente ter ter mesmo um processo de... como é que a gente pode... É que, na verdade, aí tem um outro problema, que é a galera achar que hoje o investimento de longo prazo é a única garantia que você vai ter no seu futuro, ou uma das poucas garantias que você vai ter no seu futuro, de estabilidade. E isso é um problema, né? Porque você está colocando o seu rendimento na mão de outra pessoa que vai fazer o que ela bem entender com aquele dinheiro, sendo que a principal forma de sobrevivência da classe trabalhadora deveria ser o trabalho dela. Tá ligado? A sua maior fonte de renda deveria ser do seu trabalho, da sua estabilidade, dessa Mas pra condição. sempre? O cara não vai trabalhar pra sempre. Não. Uma hora ele vai ter que parar e ter o investimento dele bonitinho lá. Então, por isso que a gente tem que lutar para ter uma previdência pública que possa garantir sobrevivência para o trabalhador. E lutar contra as superaposentadorias que existem dos cargos que comandam o Estado. Isso existe mesmo. Mas achar que o problema previdenciário brasileiro é do professor da rede estadual, é do professor da rede municipal, é da enfermeira que trabalha no SUS, é do cara que hoje não tem mais concurso público para gari, né? É tudo empresa terceirizada. O problema da previdência dessas pessoas é elas que vão pagar proporcionalmente mais, né? Então, o erro está aqui, está justamente nessa equação. A gente é obrigado a trabalhar muito mais do que a gente deveria trabalhar. Porque o que a gente defende não é que as pessoas parem de trabalhar, né? Não é que elas parem de exercer atividade para sempre. Mas, pô, pensa, a gente já tem um monte de coisa que poderia ajudar a nossa vida em termos de produtividade, inteligência artificial, maquinário, automação, e a gente trabalha as mesmas 44 horas semanais há 80 anos. O que tem uma coisa errada? Porque a gente hoje produz muito mais do que produziu 80 anos, certo? E onde que está esse erro? Porque e por isso que nunca vai existir no capitalismo uma plena substituição da força de trabalho, da mão de obra. Porque você precisa desse trabalhador para gerar esse montante excedente de lucro. A não ser que a gente viva numa distopia, tipo... Qual é o nome daquele filme? Cacete. O Estrada da Fúria, Mad Max. Vai virar um lance meio Mad Max, acho mais Blade Runner. Outros avisos, para você quiser interagir aqui na live hoje. Tem o link que está fixado no chat para você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Você pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também está na descrição. Os assinantes da Saco Cheio TV têm acesso ao grupo do Telegram. Então lá no Telegram você pode mandar mensagens para a gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.